Os aborígenes possuem 700 línguas diferentes e não há comunidades próximas umas das outras. A mais aproximada fica a 10 quilômetros de distância. Eles não sabem o que as outras pessoas estão dizendo ou o que acontece fora dali. Até agora, as pinturas rupestres mais antigas conhecidas são as encontradas na caverna de Chauvet, na França, e nas cavernas Sulawesi, na Indonésia, com cerca de 40 a 50 mil anos de existência, trazendo os Homo sapiens antigos e, alguns casos, até de neandertais. Mas uma nova descoberta acaba de mudar esse tempo e sentido antes percebido. A história humana é muito mais antiga e misteriosa do que se pensa. Há séculos, arqueólogos e historiadores tentam unir e remontar a história do nosso passado. Mas uma nova descoberta surge e reescreve completamente tudo o que pensávamos saber. Este é o caso dessa nova pintura rupestre que foi descoberta. Estima-se que ela seja a mais antiga já vista, com mais de 1 milhão de anos. Essa pintura milenar foi encontrada em cavernas distantes e impactou muito a comunidade científica. Há 1 milhão de anos atrás, o nosso planeta era completamente diferente. Os humanos antigos ainda estavam no processo de desenvolver ferramentas, descobrir o fogo e redesenhar a comunicação. A crença entre os cientistas era de que as pinturas rupestres não surgiram muito depois disso. Mas essa nova descoberta sugere que o pensamento figurativo, narrativa e talvez até mesmo a espiritualidade pode ter existido em nossos ancestrais muito, mas muito antes do que pensávamos. O que faz essa descoberta ser ainda mais interessante não é só por ser muito mais antiga do que as outras pinturas rupestres, mas também pelo seu nível de detalhe e sofisticação. As imagens não são simples impressões de mãos ou símbolos abstratos. Estamos falando de impressões detalhadas de animais, figuras humanas e formas estranhas. Algumas criaturas representadas não se assemelham a nenhuma espécie conhecida naquela época, levando algumas pessoas a pensar que poderiam se tratar de animais extintos ou algo nesse sentido. O processo para definir a data da pintura foi feito inicialmente usando uma combinação de datação de série de urânio e técnicas de luminescência avançadas. Ao contrário da datação de carbono, que é limitada a materiais orgânicos e tem uma espécie máxima de cerca de 50 mil anos, esses métodos permitem aos cientistas analisar os depósitos minerais que se formaram sobre as pinturas, determinando quando elas foram criadas. E os resultados foram chocantes, mostrando que as pinturas tinham bem mais de 1 milhão de anos. Essa revelação tem forçado os cientistas a reconsiderar qual espécie de humanos antigos poderia ter sido responsável por criar essas obras de arte, já que os Homo sapiens, como conhecemos hoje, ainda não existiam naquela época. Os prováveis candidatos são o Homo erectus ou até mesmo um ancestral humano desconhecido. E vale lembrar que o Homo erectus existiu há quase 2 milhões de anos e foi uma das primeiras espécies humanas a migrar para fora da África. Eles eram inteligentes, capazes de usar fogo e habilidosos em criar ferramentas de pedras. Porém, até agora não há evidência de que eles possuíam a habilidade de criar arte, como as pinturas encontradas. Se o Homo erectus, de fato, pintou essas imagens, isso significaria que eles tinham um mundo cognitivo muito mais rico e complexo do que imaginávamos. Outro aspecto dessa pintura milenar é a presença de marcas de mãos que se parecem muito com as de humanos modernos. Enquanto algumas dessas marcas se alinham às proporções do Homo erectus, outras sugerem a possibilidade de uma espécie desconhecida dele. Poderia ser isso evidência de uma parte da história da evolução humana que ainda não foi descoberta? Ou mesmo ter expressões artísticas e, quem sabe, até de se comunicar por meio desses símbolos? Além das implicações científicas, essa descoberta também levanta perguntas filosóficas e culturais. O que esses artistas antigos estavam tentando representar? Eles gravavam suas existências, contavam histórias ou tentavam se comunicar com gerações futuras?
Alguns pesquisadores acreditam que as pinturas poderiam representar formas antigas de mitologia ou crenças espirituais, indicando que esses humanos antigos podem ter tido tradições religiosas ou xamânicas muito tempo antes do pensamento antigo. Outro aspecto da nova descoberta é o uso recorrente de padrões geométricos, espirais e formas parecidas com as estrelas. Essas figuras carregam uma semelhança impressionante daquelas encontradas em pinturas rupestres que vieram muito depois, criadas pelos Homo sapiens. Alguns pesquisadores até provaram as comparações com petróglifos antigos e carvões encontrados em diferentes continentes, sugerindo uma possível continuidade do pensamento simbólico que durou centenas de milhares de anos. Mas aqui é onde as coisas ficam ainda mais intrigantes. Algumas das figuras de animais representadas nessa nova descoberta não correspondem a nenhuma espécie conhecida naquela época. Entre as imagens há criaturas com troncos alongados e olhos grandes. Pessoas vêm tratando dessas figuras como exageros artísticos ou representações míticas, enquanto outros acreditam que podem indicar algo muito mais misterioso. Poderiam essas pinturas ser evidências de outro tipo de conhecimento perdido? Alguns pesquisadores chegaram a dizer que essas imagens poderiam detectar seres que os antigos humanos encontraram, levando a teorias sobre civilizações perdidas, conhecimento pré-histórico avançado ou até contato extraterrestre. Enquanto a ciência mais avançada permanece esquecida dessas afirmações, a presença dessas figuras inexplicadas alimenta o debate. Além disso, a localização da caverna onde as figuras foram encontradas também é interessante. Situada em uma região que foi previamente considerada inabitável durante aquele período, a sua descoberta desafia os padrões de migração estabelecidos. Isso traz perguntas também sobre sua mobilidade, interações e até a possibilidade de civilizações ainda desconhecidas predatando outras que atualmente reconhecemos. Essa descoberta também nos faz pensar em como essas pinturas estão intactas por mais de 1 milhão de anos. Normalmente, as pinturas em cavernas se degradam devido à erosão natural e à interferência humana, mas essas imagens, em particular, sobreviveram ao tempo. Os cientistas acreditam que isso pode ser devido ao ambiente único desta caverna, fechada por milhares de anos, protegida por depósitos de minerais que abrigam obras de arte. Enquanto os especialistas continuam analisando as pinturas, novos avanços tecnológicos estão ajudando a descobrir mais detalhes, como a alta resolução em 3D. Escaneamento e imagem infravermelha revelaram novos locais que antes eram invisíveis aos olhos. Estudos também mostram que a caverna onde essas novas pinturas foram encontradas pode ter sido usada para propósitos artísticos por várias gerações seguidas e por diferentes grupos, acrescentando pinturas novas conforme passava o tempo. Isso levanta a possibilidade fascinante de que esta pode ter sido uma longa tradição de arte e narrativa entre os primeiros humanos e que se estendeu por milhões de anos atrás. A presença dos símbolos geométricos e possíveis formações de estrelas encontradas ali também carregam uma semelhança impressionante com os mapas estelares vistos em civilizações que surgiram muito depois, como os sumérios, os egípcios e os maias. Várias culturas antigas, desde a tribo do Dogon na África até os construtores antigos de Göbekli Tepe, tinham conhecimento de astronomia que parecia impossível para o seu tempo. A ideia de que os humanos antigos poderiam ter entendido os movimentos das estrelas mais de 1 milhão de anos atrás é impressionante e não totalmente impossível. Se essas pinturas representam constelações ou corpos celestiais, significa que os humanos antigos já observavam o céu à noite e gravaram tudo. Isso seria um dos primeiros exemplos conhecidos de astronomia. Parece que um novo capítulo está sendo escrito na história humana. Essa descoberta enviou batalhas através do mundo científico, mas é apenas o começo. Não temos certeza se essas pinturas foram feitas por um tipo de Homo erectus
um ancestral desconhecido ou algo ainda mais misterioso. Mas uma coisa é certa: a nossa compreensão da história humana mudará para sempre. Até a próxima.